E se a nossa fé não for apenas um ponto de chegada, mas uma jornada contínua? Hoje, a gente vai mergulhar na diferença entre o ponto de partida, que é a salvação, e a caminhada, que é viver no reino de Deus. E vamos ver como uma forma bem antiga de enxergar o tempo pode, na verdade, transformar tudo. Dá uma olhada nessa imagem. De um lado, a lógica, a razão humana, do outro, o espírito, a revelação. Isso já levanta uma questão fundamental. Será que a maneira como a gente pensa, o nosso sistema operacional mental, pode estar limitando a nossa jornada com Deus? Bom, então qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa ajustando a nossa forma de pensar, depois vamos diferenciar salvação de reino e entender o papel central de Jesus nisso tudo. Em seguida, vamos falar sobre o nosso processo de crescimento e, para fechar, como viver no ritmo do tempo de Deus. Então vamos começar pela base de tudo. Qual é a lente que a gente usa para entender a fé e as escrituras? Olha só que contraste interessante. De um lado, a mentalidade grega, que se apoia na lógica humana, no eu acho que é assim. Do outro, a mentalidade hebraica, que parte da revelação divina, do a palavra de Deus diz que é assim. A proposta aqui é uma verdadeira troca de óculos para enxergar a nossa fé. E é aí que a coisa começa a ficar muito prática. Porque essa mudança de mentalidade transforma completamente a nossa visão de um dos conceitos mais básicos que a gente tem. Pensa assim, ó. A salvação, com base lá em Romanos 10:9, é como o ingresso que te dá acesso a um lugar incrível. Mas o reino, que a gente vê em Filipenses 2:12, é a experiência de viver nesse lugar, de crescer lá dentro, de amadurecer. Não é só sobre entrar, é sobre pertencer e se desenvolver. A própria Bíblia mostra essa diferença de forma muito clara. De um lado, a gente tem versículos sobre a graça que nos salva, como em Atos, o nascer de novo. Do outro, a gente vê versículos sobre o propósito, sobre o domínio que recebemos para viver no reino, como aquela ordem direta de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz essa transição da salvação para essa vida no reino? A resposta, em cada etapa do processo, do começo ao fim, é a mesma pessoa: Jesus. Primeiro, Jesus se apresenta como a porta. Lá em João 10, versículo 9, ele diz isso. É o único ponto de entrada para a salvação. Não tem atalho, não tem outro acesso. É Ele. Mas Ele não é apenas a porta de entrada. Ele também é o caminho. Em João 14,6, Jesus deixa claro que Ele é a própria estrada que a gente percorre nessa jornada de crescimento dentro do reino. E para fechar essa ideia, Ele é também o alvo. Filipenses nos mostra que Jesus não é só o começo e o meio, mas é o destino final, o prêmio que a gente busca nesse processo todo. Ou seja, porta, caminho e alvo. Tudo se resume a ele. Só que essa jornada não é uma linha reta e constante, sabe? É um processo vivo, dinâmico, que se parece muito com os ciclos que a gente vê na natureza. As Escrituras, lá em Salmos 1 e também em Isaías 61, nos comparam a árvores. A ideia é que fomos plantados no reino com um propósito: dar frutos. Mas assim como uma árvore, a gente não dá frutos o tempo todo sem parar. Existe um processo. Pensa comigo, assim como uma árvore, nosso crescimento espiritual tem estações. O inverno é aquele tempo de aprofundar as raízes, de buscar nutrientes, uma preparação interna. A primavera é quando as coisas começam a florescer. O verão é a época de dar frutos. E o outono é um tempo de descanso e transição. Cada estação tem seu propósito divino. Agora, se toda essa conversa sobre jornada, estações, parece meio nova, meio diferente do que se costuma ouvir, existe um motivo histórico para isso, que acabou nos desconectando um pouco dessas raízes originais. Por muitos séculos, uma linha de pensamento teológico chamada teologia da substituição foi muito forte. A ideia, de forma bem simples, era que a igreja tinha chegado e tomado o lugar de Israel nos planos de Deus. Em contraste com isso, tem a visão da expansão, que é baseada lá em Romanos 11. Essa visão nos vê como galhos que foram enxertados na oliveira original, que é Israel. A ideia não é substituir a raiz, mas sim ser conectado a ela. A igreja, nesse caso, expande as promessas, não anula. E essa conexão com as raízes nos leva a uma aplicação muito prática. A gente se reconectar com os ritmos e ciclos que o próprio Deus estabeleceu lá no início. Vamos voltar lá para o comecinho de tudo, em Gênesis. Quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas, ele não diz que é só para iluminar.
Ele diz que é para sinais e para estações. A palavra original em hebraico aqui é moedim, que significa tempos determinados, encontros marcados. Isso muda tudo. O calendário bíblico não é só um artefato histórico. Ele é apresentado como uma agenda de encontros divinos, uma lista de compromissos que o próprio Deus marcou com a gente. Então, o ponto crucial é este. É como se existissem dois sistemas de tempo operando ao mesmo tempo. Um deles, o que a gente usa no dia a dia, nos conecta ao ritmo do mundo. O outro, o calendário bíblico, nos alinha com o ritmo do reino de Deus aqui na Terra. E esse calendário é de uma riqueza impressionante. Ele funciona em ciclos, tem as festas anuais, tem um ciclo de 7 anos, outro de 50. E um detalhe fascinante, cada mês está ligado a uma das 12 tribos de Israel, e cada tribo carrega uma bênção e um propósito específicos que podem ser acessados naquele tempo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, não é? Se Deus realmente tem um calendário com tempos e bênçãos específicas agendadas, que tesouros divinos, que encontros marcados por Ele, a gente talvez esteja deixando passar por não estar alinhado com o tempo dele. Fica aí a reflexão.